Se Deus é bom, justo e todo-poderoso, por que o sofrimento existe? Essa é uma pergunta que desde sempre martelou na mente do ser humano e para a qual muitos já tentaram dar explicações, algumas razoáveis, outras nem tanto. Na Bíblia existem diversas passagens que abordam a questão da prosperidade do mal e do sofrimento do justo. Se Deus é bom, por que o mundo é tão ruim? Mas devemos analisar o sofrimento sob diversos prismas, para quem sabe chegarmos à compreensão do porquê aquilo está acontecendo. Se a outra pessoa quem está sofrendo, não devemos julgar ou tampouco apontar erros, mas agir com compaixão e dar-lhe o benefício da dúvida, porque talvez aquela dor não tenha a ver com qualquer transgressão que tenha praticado, mas seja por outras razões que só o Criador conhece. Por outro lado, se somos nós mesmos quem sofremos, devemos agir com introspecção e avaliar sincera e intimamente nossas atitudes, estilo de vida, forma de pensar, de crer, enfim, precisamos passar por uma autorreflexão a fim de procurar por que estamos passando por aquilo. As ações, nós escolhemos, as consequências, são automáticas. Ao criar o homem, Deus estabeleceu que ele teria livre-arbítrio e para que esse atributo fosse respeitado resolveu não interferir em nossas escolhas e ações. A partir de então, é como se ele pairasse sobre os homens, procurando apenas influenciá-los para que hajam em conformidade com seus mandamentos. Contudo, a decisão é sempre do homem. Uma vez praticada a atitude que se escolheu, as consequências são inevitáveis. Evidente que em alguns casos, segundo sua exclusiva vontade, ele poderá interferir em determinadas situações realizando aquilo que conhecemos por milagre. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais em todos os momentos devemos perseverar em orações. Então, por vezes, coisas ruins acontecem simplesmente porque o ser humano usou mal seu livre-arbítrio, e Deus de antemão decidiu que não interferiria. Apesar disso, as consequências são inevitáveis, ainda que aparentemente demorem. Se a alma é eterna e Deus é justo, as causas das misérias podem ser retroativas ao corpo. No caso do próprio nascimento, algumas pessoas nascem em berços de ouro com saúde e outros na miséria com doenças, são provas diferentes e causas diferentes, mas o senso comum diz que todos os caminhos levam a Deus, como o rio segue para o mar. Apenas e tão somente Deus sabe quem é realmente bom e quem é verdadeiramente mau. Nós julgamos segundo as aparências, enquanto Ele, só Ele, conhece as verdadeiras intenções dos corações. Alguns fatos que inicialmente parecem ser muito ruins, ao longo dos anos demonstram que não poderia ter ocorrido algo melhor. Ansiamos por descer a este mundo a fim de praticar boas obras, afastando-nos do mal e fazendo o bem, segundo os parâmetros dos mandamentos divinos, para consequentemente acumular mérito e assim, efetivamente merecer um local e uma posição no reino celestial. O problema é que quando chega neste plano terreno, a maioria simplesmente desperdiça a grande oportunidade da existência e passa a dedicar muito tempo a coisas que não possuirão valor real quando tiver as obras julgadas. Algumas vezes, a morte ocorre simplesmente porque a pessoa já cumpriu aquilo que veio fazer. Até pode ser que ela tinha um propósito que em nada se relacionava com sua própria vinda, pois tinha como função influenciar outras pessoas, os familiares, uma comunidade. Também pode ser que Deus tenha recolhido a pessoa por misericórdia dela mesma, uma vez que antevendo o futuro, sabe que no exercício de seu livre-arbítrio, o caminho que ela está trilhando a levará a lugares muito ruins. Outras vezes, uma inocente vida é prematuramente ceifada não por um decreto de Deus, mas pela maldade ou até mesmo simples imprudência do próprio homem, o que não significa que deixará de haver justiça. Enfim, a morte ainda pode ser o alívio para um sofrimento. Nietzsche afirmava que, o que realmente eleva a indignação de uma pessoa em relação ao sofrimento não é o sofrimento em si, mas sua falta de sentido. Conhecendo a razão ou o propósito, podemos suportar quase qualquer dor.
O sofrimento pode ter sido enviado por Deus não como uma punição, mas apenas e tão somente como uma lição que Ele entende necessário que passemos em nossa existência terrena. Nunca sabemos os infinitos desdobramentos que cada situação pode causar, por isso jamais devemos julgá-lo ou acusá-lo de injusto. Enfim, pode ser apenas Ele querendo nos ensinar, desde algo simples, em como aprender a valorizar a justiça, até algo mais complexo que só Ele compreende. Ou o sofrimento pode ter sido uma escolha da nossa própria alma. Jesus disse: "O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai." Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito, sendo nossa alma eterna, não lembramos de todas nossas atrocidades. Sob outra ótica, o sofrimento também pode ter uma função de fortalecimento para alguma dificuldade que possamos ter que atravessar futuramente. É a história de que, do amargo vem o doce. Na história de Israel, ele transformou águas amargas em doce, para nos mostrar que ele pode transformar em nosso favor qualquer situação adversa. Lembremos da borboleta, que precisa sofrer para sair do casulo e assim se fortalecer para conseguir voar. Apesar de Deus ser onisciente, ele não cria a realidade, apenas a prevê. A realidade é criada a partir das atitudes decorrentes de nossas escolhas, segundo nosso livre-arbítrio. Quando a pessoa não consegue ler os sinais que Deus nos deixa ao longo de nossa jornada, para que nos voltemos a Ele e a seus mandamentos, pode acontecer de ser absolutamente necessário uma dose de sofrimento para que haja despertamento e mudança de rumo de vida. Nesses casos, disse que a pessoa buscou a Deus pela dor. Então o sofrimento, de acordo com esta ideia, que é somente uma de várias abordagens que devemos ter em mente, cumpre esse papel. A intenção foi trazer algumas facetas acerca do sofrimento, da dor, do pesar, para que nesses tristes momentos de nossas vidas, possamos refletir e, quem sabe, encontrar um pouco de alento e nos aproximarmos ainda mais da justiça e do amor de Deus. Tenha um ótimo dia, compartilhe e deixe seu like.